foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Tudo que tenho quero te dar, meu coração, meus bens, meu lar, tudo entrego a ti, Senhor, como sacrifício de louvor. Bom dia, começando mais um Café e Comunhão, hoje dia 16 de fevereiro, quinta-feira, nossa leitura e reflexão ainda no Salmo de número 89, nossa segunda parte aqui, lendo esse Salmo em 52 versículos. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, mais uma vez nessa manhã, aguardando mais alguns irmãos e amigos chegarem para nós darmos início, tá bom? Enquanto isso, vamos ouvindo essa linda melodia. Pertencem a ti toda terra e céu se unem e dizem: Santo, Santo, Santo. Santo és tu, reflexão nessa manhã. Mais uma vez agradecendo a todos que nos acompanham nessa reflexão, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Muito bem, nós iniciamos o Salmo 89 ontem, e são 52 versículos, fomos até o versículo 19,
Hoje vamos ver até onde nós podemos chegar nessa quinta-feira. Lembrando que vamos fazer como ontem, não vamos atropelar o texto, né? Passar muito rápido também por cima de todos os versículos, só para nós ganharmos tempo, tá? Então, estamos fazendo uma reflexão do texto, vamos fazê-la da melhor maneira possível. Então, lembrando que ontem nós começamos a falar sobre o Salmo 89, e que é um salmo que tem sido chamado, então, Salmo da Aliança. Quero dar um breve resumo aqui para nós entrarmos no versículo 20. Esse salmo recorda a promessa de que o trono de Davi seria estabelecido eternamente. E então expressa justamente a preocupação do salmista sobre o fato de que Deus aparentemente quebrou essa aliança, porque ele está vivendo um momento em que ele vê que não há, né, rei entronizado em Israel. Pelo contrário, o povo está cativo, está ameaçado, escravizado, e ele então, na sua mente, imagina que a promessa foi quebrada. Então é provável que jamais nós viríamos, então, como falamos, a nos debruçar nesses dois salmos, se não houvessem justamente essa sequência, nessa questão de nós estamos estudando capítulo por capítulo e versículo por versículo, tá? O Salmo 89, ele é gêmeo do Salmo 88, então nós vimos que o Salmo 88 traz um lamento pessoal e o Salmo 89 um lamento nacional. O Salmo 88 é Emã, que está angustiado, um israelita, porque ele ora e a escuridão não passa. E no Salmo 89 é Etã, também um israelita, que está desestruturado porque ele sabia que Deus havia prometido uma linhagem eterna para Davi, mas estava vivo no momento em que ele então vê, em que ele presencia, em que ele toma conhecimento de que a descendência do rei segundo o coração de Deus, que era Davi, após cerca de 450 anos de reinado, foi destronado essa linhagem, né? A promessa era de que o reino duraria para sempre, durou no pensamento dele 450 anos, né? E o povo então foi judiado, porque a cidade foi totalmente destruída, a cidade de Jerusalém, em 586 a.C. por Nabucodonosor, tá? Que invadiu Judá, destruiu a cidade e levou cativos, inclusive o rei Joaquim, com toda a família e a liderança de Israel, tá? Então, resumindo aqui, nós não vamos resumir os versículos, nós já vamos então para o versículo 20. Ontem nós lemos até o versículo 19 e hoje então vamos a partir do versículo 20 e vamos nessa caminhada, vemos até onde nós podemos chegar, tá bom? Então, vamos juntos aqui. Vamos colocar aqui a leitura, para que todos possam ler conosco aí. Vamos ver aqui. Aqui está. Tá? Versículo 19, nós lemos então ontem, muito tempo atrás, uma visão: falaste a teus fiéis e disseste: levantei um guerreiro dentre o povo, o escolhi para ser rei. Então, justamente está falando sobre Davi. Vamos começar então hoje a partir do versículo 20, onde ele diz: encontrei meu servo Davi e o ungi com meu santo óleo. Tá? Então, Davi foi ungido e o óleo era usado para ungir pessoas, para consagrar pessoas e também objetos. Tá? Os objetos do templo eram todos consagrados. E pessoas também eram consagradas com o derramamento de óleo sobre a sua cabeça. Então, é isso que fala sobre essa unção ou sobre essa consagração, uma separação para uma atividade especial da qual foi chamado por Deus. Versículo 21, com minha mão o firmarei, com meu braço o fortalecerei. Estão falando sobre o reinado de Davi. Seus inimigos não o derrotarão, os perversos não o dominarão. Então, Etã está lembrando do que foi dito. Mencionamos que esse texto a respeito da promessa da aliança feita com Davi está no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Então, você deve ler e retornar lá, caso não lembre disso. Tá? Então, ele está dizendo aqui, Etã, ele está lembrando o texto e justamente falando de que os inimigos seriam derrotados, porque havia uma promessa do Senhor Deus para com Davi, de que ele então supriria todas as suas necessidades, não seria derrotado, seria então um rei
que teria muitas vitórias, como realmente isso acabou acontecendo. Tá? Versículo 23, esmagarei seus adversários diante dele, destruirei aqueles que o odeiam. Então esses versículos usam de linguagem altamente poética para descrever a promessa feita por Deus de proteger o rei. Então, como se tratava de aliado muito próximo do Deus vivo, né? Um ataque a Davi ou ao seu sucessor, alguém da sua linhagem, equivaleria, né, a um ataque ao próprio Deus. Tá? Então, se eles insultassem, se eles estivessem atacando o povo de Deus, no caso aqui o servo de Deus Davi, estaria fazendo isso contra o próprio Deus, e Deus então não ficaria quieto, ele iria tomar com certeza alguma atitude. Versículo 24. Minha fidelidade e meu amor o acompanharão. Em meu nome ele crescerá em poder. Veja bem, né? Minha fidelidade e meu amor o acompanharão. Em meu nome ele crescerá em poder. E realmente foi o que aconteceu. Davi foi o maior rei de Israel, o maior rei conhecido em Israel. E isso é lembrado até os dias de hoje. Estenderei seu governo sobre o mar, seu domínio sobre os rios. Tá? Então, o Senhor fala aqui, através de Etã, sobre a sua fidelidade e o seu amor. Então, essa expressão corrente está aqui em ordem invertida. Então, falando sobre a questão do amor e da fidelidade. Tá? Então, a mensagem, evidentemente, é a mesma, apesar da inversão das palavras. Deus sempre será, né, fiel à sua palavra e demonstrará o seu amor para com o seu servo. Ele mantém, então, essa sua palavra. Ele fala aqui sobre mar e sobre rios, no versículo 25. Então, aqui se faz possivelmente uma referência à expansão das fronteiras de Israel. Essas fronteiras chegariam até o mar. E também ele fala aqui sobre os rios. Então, nós entendemos e lemos no texto bíblico sobre vários rios, principalmente o Rio Jordão, e olhando posteriormente para a questão do mar, né? O Mediterrâneo. Então, aqui se faz essa possível referência. Mas perceba a linguagem, né, empregada para descrever o controle de Deus sobre a criação. Tá? Ele fala sobre esse controle lá nos versículos 9 e 10, de que o Senhor, então, ele tem o controle completo de toda a criação. O Senhor está, então, estendendo ao seu servo a autoridade que ele tem sobre a criação. Tá? Ele está falando sobre esse domínio que ele tem e como o Davi seria poderoso também para dominar povos e reinos. Ele continua então o texto dizendo o seguinte, versículo 26. Ele me dirá, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Darei a ele os privilégios de filho mais velho, e ele será o rei mais poderoso da terra. Né? Filho mais velho, o rei mais poderoso da terra. Então, quando ele diz sobre meu pai, sobre filho mais velho, esses termos derivam da aliança de Deus, então, com Davi. E sua descendência e o seu trono, né? Essas palavras são uma repetição do versículo 4. Tá? E fala sobre o filho mais velho aqui, evidentemente falando sobre a questão da primogenitura. Darei a ele os privilégios de filho mais velho. Ele não era o primogênito, mas seria dado a ele esse privilégio. Tá? E seria poderoso sobre a terra. Ele fala sobre essa aliança, né? Como nós já mencionamos em 2 Samuel capítulo 7, e incluindo aí a disciplina de filhos também que pudessem errar. Tá? Ele menciona lá no capítulo 7, então, de 2 Samuel, de que, evidentemente, se os descendentes de Davi, se eles permanecessem fiéis ao Senhor, o Senhor também permaneceria fiel a eles, mas se eles, por algum motivo, se distanciassem, né, da presença de Deus, eles então sofreriam o dano por causa dessa sua atitude. Tá bom? Então, isso é importante de ser lembrado aqui no texto bíblico. E ele continua então dizendo: eu o amarei e lhe serei bondoso para sempre. Minha aliança com ele jamais será quebrada.
Então, meus queridos, ele deixa bem claro, e mais uma vez ele lembra que é como se até estivesse lembrando ao Senhor daquilo que ele falou no passado. Então, é uma forma de oração, uma forma de expressão que nós vemos aqui muitas vezes nos salmistas. Tá? Parece que Deus esqueceu daquilo que ele falou e ele está aqui lembrando de tudo isso. Então, eu o amarei, ele serei bondoso para sempre. Minha aliança com ele jamais será quebrada, com Davi e com os seus descendentes. Jamais, veja as palavras, será quebrada. Farei que ele sempre tenha herdeiros. Enquanto existir no céu, seu trono não terá fim. Então, sempre haveria herdeiros para a tribo de Judá. Enquanto que no reino do norte, as 10 tribos, não havia descendência. Vários reis foram ali colocados e tirados, e eles não eram, então, de pai para filho, não era da mesma descendência. Aqui sim seriam os descendentes de Davi, tá? Então ele diz que o trono de Davi não teria fim em hipótese alguma. Versículo 30. Se porém, então veja bem aqui, se os descendentes abandonarem minha lei e não seguirem os meus estatutos, então tem aqui um porém, algo muito claro. Se, porém, seus descendentes abandonarem minha lei e não seguirem meus estatutos, se não obedecerem aos meus decretos e não guardarem os meus mandamentos, castigarei seu pecado com a vara e sua desobediência com açoites. Tá? É o que está acontecendo. Por isso, esse pensamento de que Deus quebrou sua aliança, porque eles foram açoitados realmente, castigados, por causa da sua desobediência. Contudo, não desistirei de amá-lo, nem deixarei de lhe ser fiel. Então o Senhor deixa bem claro que apesar da infidelidade do povo, Deus permanecerá fiel a ele, que não vai desistir do seu povo, vai amar esse povo até o final. Então essa é a palavra do Senhor e ela não volta vazia em hipótese alguma. Versículo 34. Não quebrarei minha aliança, não voltarei atrás em minhas palavras, tá? Então, não quebrarei a minha aliança. Ele deixa bem claro aqui, ele usa essas palavras. E ainda ele usa as palavras do versículo 35. Fiz um juramento a Davi e em minha santidade não minto, tá? Então, Deus é santo, ele não pode mentir, porque a mentira, ela vai contra a santidade, ela ofende a santidade. Então o Senhor fez um juramento e ele, por ser santo, ele não pode deixar de descumprir. Mas veja que nos versículos anteriores ele colocou uma condição. O trono, né, não haveria justamente destruição do povo, não haveria a quebra, né, da aliança de pessoas no trono, da linhagem de Davi, desde que eles obedecessem os mandamentos e estatutos do Senhor, tá? Então isso fica bem claro. E aqui no versículo 35, essas palavras do Senhor são bem fortes para assegurar o que ele disse. Então o povo pode estar sem fé, mas Deus, né, não pode negar a si mesmo, ele permanece fiel e a sua palavra também. Então, apesar dos erros, das rebeliões, dos pecados, da apostasia da vida, tanto dos reis de Judá como também do povo, né? Deus determinou conduzir, cumprir e realizar e concluir o seu grandioso plano para a dinastia de Davi. Tá? O que ele não entendia, Etan aqui e outros na época, é que essa descendência ela permaneceria chegando e culminando na pessoa de Jesus. Ok? Então essa linhagem realmente não foi quebrada. Essa linhagem, o Senhor Jesus pertence a ela e é um dos maiores, então, descendentes dessa linhagem de Davi. E que ainda não reinou sobre a terra, mas cremos, eu tenho falado isso algumas vezes, que reinará sobre toda a terra, demonstrando realmente todo o seu reinado, mostrando que o seu reinado ele é justo, de que ele é reto, né? E de que nenhum mal poderá suceder à humanidade enquanto ele estiver reinando, tá? Isso que nós cremos, então, para o futuro. E é sobre isso que ele diz, então.
Sua dinastia continuará para sempre e seu reino permanecerá como o sol. Então, ele deixando bem claro, né, que o sol ele permanece, o sol ele não vai parar de existir. Estaremos sempre vendo o sol. Nós é que vamos passar, né? Nós vamos chegar a um determinado momento que vamos morrer e não vamos mais ver o sol, mas o sol estará lá, ele permanecerá. Então ele disse e compara a dinastia de Davi como o sol. O que eles não entendem, mais uma vez digo, é que essa dinastia não foi quebrada, mas ela foi concluída com a pessoa do Senhor Jesus. Será duradouro como a lua, minha fiel testemunha do céu. Interlúdio, pausa ou selá. Tá? Então, tanto a lua como o sol, nós vamos ver todos os dias. Eles não vão sair do seu lugar. Versículo 38. Agora, porém, tu o rejeitaste e o descartaste. Estás irado com o teu ungido. Ele chega a essa conclusão de que o Senhor está irado com o seu ungido e por isso tudo que está acontecendo. Renunciaste tua aliança com ele e jogaste sua coroa no pó. Então, depois da citação dos detalhes, né, do acordo do Senhor com Davi, do juramento que Deus fez de não voltar atrás em sua palavra, mas que a sua palavra permaneceria para sempre, a aliança permaneceria para sempre, o salmista ele questiona se essa aliança vinha realmente sendo honrada. Então ele faz esse questionamento aqui. A ocasião mais provável então desse salmo foi a derrota dos exércitos de Israel, o que explica o constrangimento, né, do salmista perante o Senhor. Então nós estamos sendo derrotados, nós estamos perdendo batalhas, pessoas têm morrido. Essa aliança, de alguma forma, ela foi quebrada. Então, com o repetido uso do pronome tu, ele dirige sua queixa, então, a Deus. Tá? De que essa aliança, ela não permanece, de que ela foi quebrada e que, então, ele está aqui como que tentando lembrar o Senhor da aliança que ele fez. Tá? Renunciasse, ele diz aqui no versículo 39, a tua aliança. Então, como no caso do Salmo 60, que lá atrás nós já vimos, a derrota militar que provavelmente ocasionou esse salmo foi algo temporário. Ainda haveria de vir outras vitórias, porque também não foi constituído só de vitórias o reinado de Davi e também da sua descendência. Então, apesar de tudo isso, o poeta faz a sua queixa a Deus. Seria realmente esse o acordo que o Senhor estabeleceu? Seria realmente esse acordo que ele jurou cumprir? Né? Então ele está se esquecendo, está deixando que talvez, né, a paixão domine a sua mente e o seu coração, está se esquecendo que o que está acontecendo de não haver descendência no trono, do povo estar cativo e preso, é por causa do seu pecado, e Deus também já havia avisado de que se eles pecassem, desobedecessem, buscassem outros deuses, de que eles seriam julgados e castigados por causa disso. É o que aconteceu com o Reino do Norte, que foi preso e levado como escravo para a Síria. É o que aconteceu com o Reino de Judá, as duas tribos, que foram levadas por 70 anos para o cativeiro na Babilônia, onde muitos ali morreram, onde outros ali também nasceram. E aí nós vemos o povo, né, justamente em Esdras, capítulo 3, olhando para o livro de Esdras a partir do capítulo 1, o regresso desse povo da Babilônia para Jerusalém, vindo em 3 turmas, onde então eles vão recomeçar a construção do templo e também da cidade. Então, farão um grande esforço para poder reconstruir tudo aquilo que foi destruído por Nabucodonosor. Tá? Ok, meus queridos? Vamos ficar aqui. Amanhã, então, a gente continua a partir do versículo 40 até o versículo 52. Tá? Para nós não passarmos aqui muito do horário e também não corrermos com o que nós temos aí para terminar. Ok? Então, por ser um salmo um pouco mais comprido, vamos agindo desta forma e espero que vocês entendam, compreendam o que nós estamos aqui colocando diante de vocês. Então, amanhã nós vamos ter no caso, né, uma terceira parte, tá?
para aí nós então encerrarmos o Salmo de número 89, tá? E aí você pode pensar, né? Talvez pensando aqui, vixe, então quando chegar o Salmo 119, o Salmo 119 a gente vai ter que ir caminhando, né? De uma forma assim também bem devagar. É dividido todo o Salmo 50 de 8 em 8 versículos, então talvez a gente vá sempre dependendo, né, do assunto, dependendo da quantidade ali, a cada 16 versículos, né? Ou talvez um pouco mais, para podermos então lermos o Salmo 119. Mas a gente vai conseguir, a gente chega até o final com toda certeza, e chegando no livro de Salmos, né, até o capítulo 150, nós já passamos da metade, então já é um bom prenúncio aí, tá bom? Meus queridos, que Deus possa abençoá-los então, que todos tenham uma boa quinta-feira, debaixo da graça do Senhor, que o Senhor possa abençoar ricamente a sua vida, seus passos, seus caminhos, né, e tudo corra bem, tá? Com a direção do Senhor na sua vida, tá bom? Nós vamos orar então, encerrando a nossa participação nessa manhã, e amanhã então, se Deus permitir, nós encerramos esse livro de Salmos, aliás, esse capítulo, que é o Salmo de número 89, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Não se esqueça de dar o seu like, de dar o seu joinha, ativar o sininho, se inscrever ou então incentivar outros a fazerem o mesmo, e principalmente compartilhar essa palavra para que possa chegar ao maior número possível de pessoas, tá ok? Então seja um instrumento nas mãos de Deus para a divulgação dessa palavra, não se esqueça disso. Que Deus o abençoe ricamente. Vamos orar. Pai amado, agradecemos ao Senhor por esse dia, pedimos a tua bênção sobre nós, que o Senhor nos dirija, nos conduza em cada passo, e que em tudo o Senhor seja glorificado, e que, ó Deus, possamos entender que a aliança que o Senhor faz conosco, o Senhor não quebra nunca. O que acontece é que nós, do lado de cá, é que muitas vezes quebramos a aliança e o acordo que fazemos com o Senhor. Então, nos perdoa e nos ajude a sermos reconduzidos ao caminho para seguirmos ao Senhor e fazermos a tua vontade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos, que todos tenham então uma boa quinta-feira debaixo da graça do Senhor, tá? E que Deus possa então abençoar ricamente a sua vida e durante todo esse dia, e amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos mais uma vez. Forte abraço e até amanhã. Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor, pra te honrar e demonstrar o meu. Tchau, tchau, meus queridos. Até amanhã.